Olá, você já ouviu falar em Mosqueira? Se você é colorado, meu amigo, aos 46 do segundo tempo você já ouviu falar do Mosqueira. Santa Fé 1, Internacional 0 foi o primeiro resultado na Libertadores da América. Primeiro jogo, segunda semana que vem. E o Grêmio, quem é o técnico do tricolor? Ninguém sabe, ninguém viu. E mais, daqui a pouco tem Alaf pela Série Ouro lá em Carlos Barbosa. É agora, no Papo de Boleiro. E Alaf, o time do técnico Giba, vai estar daqui a pouco em quadra lá em Carlos Barbosa, enfrentando a forte CBF pela Série Ouro, Diogo Butt. Pois é, mais um desafio complicado aí na Série Ouro. A Alaf, que diferente da Liga Nacional, vem de uma campanha regular aí no Campeonato Estadual, enfrenta um adversário que consegue ir bem em todas as competições, né, Márcio? Tanto na Liga Nacional quanto na Série Ouro, a CBF está entre os líderes ali, e nessa noite mais um desafio complicado. A Alaf, a gente sabe que é difícil focar numa competição só, é muito novo ainda a participação da Alaf na Liga Nacional, mas a gente sabe que a Alaf precisa encarar com seriedade o estadual também, até porque é considerado um dos favoritos pelo elenco que montou visando a competição nacional. Então, lembrando ao torcedor, 20 horas, jogo lá em Carlos Barbosa, jogo na Serra, quinta rodada para a Alaf aí no estadual Série Ouro. A Alaf buscando mais uma vitória, já que tem derrotas e poucas vitórias, empates. É uma campanha bastante regular o time lajadense. Certo que a gente fica na torcida aí para que o time do Giba conquiste mais 3 pontos para quem sabe alavancar um pouquinho na tabela de classificação do estadual. É um jogo de Série Ouro, mas com peso de Liga Nacional. É verdade, porque ao contrário do futebol, né, Márcio, onde tu tem o privilégio de poder poupar alguns atletas e tudo mais, tem um grupo de 30, 40 jogadores, no futsal não é bem assim não, né? Os grupos são de 15, 17, 20 atletas e todo mundo joga tudo, né? Então a Alaf vai com o seu grupo principal, que tem de melhor, até porque se ficar poupando, tu acaba desgastando demais os próprios reservas, né? Até porque é questão de giro e tudo mais. O certo é que tanto a Alaf quanto a CBF deve ter força máxima e vai ser mais um grande jogo, a gente tem certeza. E se no último semestre de 2014 nós falamos que a Alaf teve um ritmo intenso de jogos e tal, agora está mais ainda, né? Agora está ainda maior. O calendário é muito apertado com as duas competições, então a Alaf se reveza, de 2 em 2 dias tem jogo praticamente, então sem contar as viagens que está fazendo para a Liga Nacional, né? Por enquanto está pertinho ainda, Florianópolis, Santa Catarina, né? Mas daqui a pouco vai subir, né? Minas e tudo mais, mas a gente espera aí que a Alaf consiga manter esse ritmo, porque não encerrar a Liga Nacional entre os 14 para conseguir uma segunda fase aí, que já seria extraordinário. Essa é uma ótima. O jogo acontece às 8 horas da noite, 8h15, né? 8 horas, 8 horas, redondo? Exato. Horas. Hoje às 8 horas é pela Série Ouro lá em Carlos Barbosa. O torcedor pode acompanhar pela Rádio Independente, nossa parceira aí vai estar transmitindo o jogo com a equipe lá. Beleza, o pessoal da Independente vai estar contando as emoções desse jogo para vocês, jogo de futsal. Falar em emoção, Diogo Butt, a maior emoção do momento, ou pelo menos a maior dúvida, é do torcedor gremista e do que pode acontecer na arena. Quem vai comandar essa equipe no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil? Ninguém sabe, Márcio. Ninguém, nem os dirigentes do Grêmio sabem. Na verdade, o Grêmio teve uma tentativa inicial com o Cristóvão Borges, isso ainda na... Hoje que dia é hoje, Marcelo? Hoje é quinta. Hoje é dia do lanche. Hoje é dia do lanche. Quem não sabe o dia do lanche, quinta-feira, aqui no jornal. Que vem lá desde terça-feira com a dúvida sobre o Cristóvão Borges. Na verdade, o empecilho que está afastando o ex-treinador do Fluminense da Arena é a questão da comissão técnica. O Grêmio montou um planejamento de ter um profissional fixo. Isso envolve o preparador físico e o preparador de goleiros, né? Hoje foi conhecido o Rogerinho, que acabou sendo efetivado, que era o auxiliar da Darlan Schneider na comissão técnica do Filipão. E o certo é que o Cristóvão tem a sua equipe formada e o Grêmio não quer. O Grêmio quer um treinador e o seu auxiliar para compor, porque o resto já vai estar na arena. Isso aí talvez está afastando o treinador aí de Porto Alegre. Não houve acerto ainda, o Grêmio já começa a avaliar outros nomes. Surgiu o nome de Adilson Batista, Celso Rotti, o Doriva, que é um treinador emergente, aí, campeão paulista ano passado pelo Ituano, esse ano campeão carioca pelo Vasco. Então, um treinador aí também, pouco nome ainda, mas de bons resultados. O certo é que o Romildo Bozan não sabe o que vai fazer. Tem alguns contatos preliminares aí com alguns nomes mantido por sigilo. O certo é que o Grêmio ou inova e traz alguém desconhecido mesmo, ou vai acabar na mesmice sempre aí, com treinadores
baixo calão, de repente, possam dar pouca resposta dentro de campo, já que o negócio é remobilizar o grupo para, quem sabe, conquistar um Brasil e melhor no Brasileirão, buscar uma recuperação aí, que é o que mais aflige. Parece que a confiança do elenco gremista está abalada e é isso que importa. Tem que ter um profissional que consiga remobilizar esse grupo para dar sequência na competição e na temporada. E se a situação era complicada para o Pífero, no Internacional, no início do ano, quando ninguém queria ser treinador do Colorado, agora, no meio já de campeonato, no meio não, mas início de campeonato, meio da Copa do Brasil, início do Campeonato Brasileiro. Quase meio de temporada já, né? Então, quase no meio do ano aí, o Grêmio enfrenta esse problema, com certeza, é uma dificuldade bastante grande para o Bolzan. É que na verdade já houve uma troca de treinadores em alguns clubes, né? Mas são todos clubes médios. Por exemplo, o Grêmio não vai investir no Abel Braga, que é um cara que está desempregado, no próprio Drubisky, que acabou saindo do Fluminense. Então são treinadores que não agradam até em função salarial. O Grêmio hoje tem um patamar de salários. Se os 600 conto pago pelo Kleber lá nos gigantescos, como é que vai investir 400, 500 mil no treinador? O Grêmio trabalha com a faixa etária de 200 mil, 250, tanto que falado até além da questão da comissão técnica, do preparador físico, um dos empecilhos para o acerto com o Cristóvão foi o Cristóvão pediu 250 mil. 250 mil antigamente era fichinha para treinador, né? O Abel ganhava 700 conto no Inter. Imagina. Entendeu? Então, tipo, isso aí talvez, o Grêmio analisa o mercado, mas analisa o mercado com os pés no chão, sem fazer loucuras. Não dá para esperar muita coisa. No www.informativo.com.br, que é o site do Jornal Informativo, nós fizemos nessa semana, na terça-feira, quando surgiu a possibilidade, quando saiu o Filipão e não se sabia quem viria, nós fizemos uma pesquisa querendo saber quem o torcedor achava que deveria vir para o Grêmio como técnico, Diogo Botti. As torcidas aqui só Colorado respondeu, né? Olha aqui, o resultado da pesquisa no site do Informativo lá. O Celso Rotti aparece na liderança com 60%, seguido do próprio Cristóvão Borges, e o Argel Fux aparece com 3%. Isso aqui é a votação lá de tudo que é cor, né? Sério que na verdade a gente tem essa rixa com o Celso Rotti, essa brincadeira aí, mas na verdade o Celso Rotti seria um cara para remobilizar esse elenco do Grêmio. Por mais que falem mal e tudo mais, o Celso Rotti é um cara que poucos sorrisos, muito trabalho, pé no chão. Então por que não? Um cara que está em Porto Alegre aí poderia de repente dar um up a mais nesse elenco do Grêmio, que parece tão para baixo e tão da mesmice. O Celso Rotti é um nome para mexer isso aí. Eu sei, quem sabe. Vai que dá Rotti de novo no Grêmio. Ele fica de ping-pong entre Grêmio e Internacional. Ele tem dois telefones, né? Um vermelho e um azul, assim, ele fica esperando. É uma possibilidade. Falar em vermelho, Diogo Botti, ao contrário do que o nosso amigo José Roberto Gasparotto, tô vendo a coluna dele aqui, ao contrário do que o José Roberto Gasparotto achava, o Internacional não levou a melhor na primeira partida pela Libertadores da América dessa etapa, enfrentando o Santa Fé lá em Bogotá ontem à noite, aos 46 do segundo tempo. Aí mata o repórter, né? Um tal de Mosqueira, acabou com a conversa. É verdade. Na verdade, o Inter acabou se safando de um resultado até mais elástico, né? Pelo que fez, provavelmente, no segundo tempo. O Inter recuou demais, parece que faltou perna, faltou fôlego, faltou tudo no segundo tempo do Internacional. Dioguinho que trouxe o time muito para trás, com mudanças, colocando o Hever, colocando o Nico Freitas, tirando homens de frente. O Inter perdeu total poder ofensivo, de retenção de bola no ataque, e o Santa Fé cresceu muito, e o gol acabou nascendo num escanteio, uma bola do lateral esquerdo, o Mosqueira acabou subindo o livre fazendo o gol. O certo é que o Inter já tinha se safado duas vezes, tomou duas bolas na trave, o Alisson fez pelo menos dois milagres ali, o certo é que ficou barato esse 1-0, mas o Inter vai ter que jogar mais do que jogou, principalmente na segunda etapa aí, se quiser bater os colombianos aí nas quartas de final e avançar para a semifinal. Vai ser um trabalho duro. Quarta-feira que vem, ingressos esgotados, torcedor, quem fez seu check-in, quem foi atrás do seu ingresso, já era. O torcedor esgotou seu ingresso, hoje de manhã tinha fila lá no Gigante da Beira-Rio, lá. Torcedor buscando seu lugar nessa decisão, ainda mais uma decisão para o time internacional. Certo que quarta-feira que vem deve ter recorde de público no Beira-Rio, e é jogo que o Inter precisa mostrar mais futebol, que ficou devendo na Colômbia, né? Vai ter que correr o dobro agora. Duas coisas dá para imaginar, Diogo. Primeiro, se o Mosqueira tivesse acertado a primeira cabeçada, que foi uma que deu no travessão, né? Na barra, na verdade. Se ele tivesse acertado aquela, tivesse dado gol, aí ia ser um balaio de gol. A forma como eles chegaram depois daquilo, antes um pouquinho e depois, que é todo o segundo tempo. Aí a questão, né, Márcio? Essa questão da retenção de bola no ataque, porque tu não tendo um jogador que possa fazer. Era o Neymar na frente, um balão, uma coisa, um erro, que ela quase acabou fazendo um gol numa besteira da defesa
do Santa Fé. O Lisandro também teve uma chance que o zagueiro acabou errando. O certo é que, até estava ouvindo uma rádio hoje, o cara, dessa vez o Inter não aproveitou os presentes, né? Ele tinha aproveitado contra o Atlético, dessa vez não foi aproveitar. O certo é que o Inter recuou demais e não tinha a questão da transição, então ficou um bate-volta, um ping-pong. O ataque do Santa Fé contra a defesa do Inter, uma hora estourou uma bola parada, que foi do Santa Fé, chegou muitas vezes, além das triangulações ali, que o jogador ficava ficando na cara do gol, principalmente em diagonal, e o Alisson fez pelo menos 2 grandes defesas. O Inter vai ter que rever isso aí. A gente sabe que o jogo no Beira-Rio vai ser muito diferente, a postura do Santa Fé talvez seja diferente também, vai apostar numa postura mais defensiva. O certo é que o Inter precisa se remobilizar, e isso falam-se que isso já aconteceu logo após a partida, no vestiário já estava todo mundo focado nessa partida aí. Certo que o Inter vai ter que precisar se reinventar e se atirar o ataque. O problema de se atirar o ataque é a questão das brechas na defesa, né? Se na altitude estava complicado, aqui o Santa Fé também não tem altitude, né? Não. Os colombianos vão correr também. É, pior. Correm bastante pelo viso. Correm bastante. Esse é o outro detalhe. Eu tinha falado que eram 2 detalhes, mas eu já tinha falado. O outro é velocidade. esse. No segundo tempo, quando o Internacional naturalmente estaria mais cansado, o Aguirre ainda segurou o pessoal lá atrás. É isso aí. Então, o Santa Fé aproveitou. Em certo momento do jogo, ali, aos 40 e poucos, o Inter não tinha tomado gol ainda, o Valdívia recebia a bola, tinha 4 em cima do Valdívia, com o Nilmar do outro lado do campo. Então, esse problema aí, de Aguirre, eu acho que errou um pouquinho na questão de postura, de enfrentamento que o Inter teve nessa... Porque a pressão ia vir de qualquer forma, né? O Santa Fé estava jogando em casa e precisava, pelo menos, desse gol que conseguiu, para vir com uma certa tranquilidade aqui e obrigar o Inter a sair. O Inter saindo, um gol do Santa Fé aqui em Porto Alegre obriga o Inter a fazer 3. Então o resultado é complicado e o Inter tem que saber como vai se colocar em campo para não se expor tanto e deixar brechas atrás e para não deixar de fazer o gol que é tão importante para a classificação. A idade pesou um pouquinho também, Gilberto. Aqueles que são mais velhinhos sentiram pra caramba. O D'Alessandro, o Lisandro Lopes, jogadores que de muita movimentação sentiram bastante, né? Mas aí eu me pergunto assim, e o Juan, cara? O Juan tá em todas, né, cara? Ele tá dando carrinho lá no 44, dando correndo na lateral, né? O Juan realmente é um exemplo, assim, não sei que motor tem aquele homem. É verdade. Então, bom, o primeiro jogo foi ontem, 1-0 então para o Santa Fé. O segundo vai ser na próxima quarta-feira, como o Diogo falou, às 7h30 da noite. Para torcedor, esquece, você não providenciou o seu ingresso, até logo, não vai televisão passa. Vai ter que ficar e no pay-per-view pelo horário, né? Ou Fox, talvez Fox deve passar o jogo. Talvez deve passar, eles passaram ontem e deve passar novamente na próxima quarta-feira às 7h30 da noite. Nós tivemos mais jogos ontem, né? Tivemos mais jogos, numa conferência conferida aqui, tivemos mais jogos da Copa do Brasil. A Libertadores ontem foi o único, hoje completa a rodada pelas quartas de final, jogo de ida. Agora, daqui a pouco, 19h45, o Guarani do Paraguai enfrenta o Racing, lá no Paraguai. E o River Plate enfrenta o Cruzeiro, grande jogo aí das quartas de final. Pela Copa do Brasil, a gente teve resultados de ontem: Atlético Goianiense 1, América de Natal 0, América de Natal classificado. Figueirense 2-2 no Botafogo, jogo de ida. Ituano 2-0 no Goiás, também jogo de ida. Ceará 3, América Mineiro 0, América Mineiro classificado. Bahia 3-1 no Luverdense, Luverdense classificado. Sport 2-1 no Santos, jogo de ida. E o Vasco 0-0 com o Goiabá, o Vasco classificado. Bahia e Luverdense, quanto é que foi? Bahia 3-1 pro Bahia. Quem me levou melhor? A Bahia levou melhor? Bahia me levou melhor. Mas coitado, meu Luverdense! Então, Luverdense, eu vou te dizer, tê. Escolhe outro time pra torcer, tá? Vamos ver o outro na Série B que pode torcer. Bom, esse foi o nosso Papo de Boleiro dessa quinta-feira. Dia de lanche. Dia de lanche. Nós voltamos amanhã, na sexta, já para ver a rodada do Brasileiro do fim de semana, porque como sem técnico, o Grêmio tem jogo no fim de semana pelo Brasileiro, o Internacional também tem jogo, e já saber os resultados de hoje à noite da LAF, daqui a pouco tem jogo lá em Carlos Barbosa. Nós voltamos amanhã depois do Redação Informativa. Até mais. Um abraço.